Boa tarde a todo o povo brasileiro de uma nação patriota, conservadora, onde somos chamados e discriminados como fascistas por pessoas que sequer sabem o verdadeiro significado dessa palavra, mas ao mesmo tempo elas são capazes de defender a cultura de Joseph Stalin, né? Ou de Vladimir Lenin, como se fosse a saída para o desenvolvimento de uma nação, mesmo sabendo do quão retrógrado isso representa ao mundo inteiro, onde de forma muito seletiva, quando envolve um manifesto popular de 1964 foi golpe. Agora, o que ocorreu nas economias comunistas, para eles é revolução, na verdade. E isso simplesmente destituíram grandes nações do mundo inteiro. E até os dias de hoje, se a Rússia não é desenvolvida, agradeça as práticas adversas do comunismo desenfreado, principalmente dos grandes gastos com a Segunda Guerra Mundial e também a debandada por parte dos russos mediante a Guerra Fria principalmente. E até que em 1991 nós vimos o declínio e o fim da União da República Socialista Soviética. Ora, eu pergunto a vocês, as pessoas tentam mencionar em dizer que o sistema capitalista é um sistema que vive de especulação. É um sistema que só visa lucros. É um sistema de uma população que só pensa em seu próprio interesse. Esse é o discurso de uma esquerda que de nada tem de progressista. Apenas utilizam de uma democracia que não acredita com o intuito de abocanhar parte da sociedade civil, seja através de doutrinações ou do uso indevido de práticas abusivas de persuasão. Isso tudo faz mal para qualquer tipo de embate ou uma constituição democrática. Isso é muitas das vezes utilizado até mesmo para pessoas sem esclarecimento e sem instrução. Isso é um perigo para a democracia. Isso é indução à usurpação, indução ao retrocesso e indução a um poderio que envolve também genocídio e destruição de famílias. Ora, meus amigos e minhas amigas, por essa razão, não podemos permitir que pessoas desse nível retomem o poder político brasileiro. Por essa razão, precisamos estar alinhados com o que se refere à direita neoconservadora, visando o futuro desta nação de forma a qual possamos englobar a oportunidade para todos, visando crescer como sociedade e como uma nação única e federada, que significa união entre os povos e o respeito às diferenças. E é por essa razão que eu, a todo momento, sempre estou aqui mencionando que é nosso dever lutar pelos nossos direitos, independentes das posições. É lógico, somos neoconservadores, somos liberais, somos contrários ao amplo intervencionismo estatal na economia. Somos a favor de menos burocracia e de reforma tributária e, acima de tudo, de juros mais baixos para incentivar o empreendedorismo e, como consequência, atrair mais investidores. Isso é o dever de uma nação que prospera, de uma nação que visa o seu futuro. E é por essa razão que, se vocês pararem para analisar de fato, muitos tentam lhe confundir
que outros governos que antecederam ao PT eram da direita. E hoje chega a ser engraçado você não ver mais petistas quererem atacar o PSDB, haja visto que o Partido da Social Democracia Brasileira perdeu todos os seus caminhos vinculados ao eleitorado conservadorista e conservador no caso, e tenta de alguma forma buscar manobras na esquerda. E por essa razão, essa história da defesa da democracia, daquele que se diz em prol de um país com mais diálogo e principalmente com o Congresso Nacional, conforme bem disse o senhor Fernando Henrique Cardoso, você não pode confiar. Você pode reparar que se trata de uma falsa oposição que muito tempo lhe enganou e que por muito tempo aplaudiu ações de governos petistas, que foram continuidade de suas políticas econômicas, que é o falso controle do câmbio, da inflação e a maquiagem da realidade que o país passou ao longo de décadas. E é por essa razão que darmos as nossas mãos para podermos nos unir em prol de uma sociedade justa e eficiente se torna um dever contrário à classe política que ao longo de muitos anos destruiu esta nação e buscou alianças e escusas até com quem se dizia seus adversários. A história se repete. O Partido da Frente Liberal, dissidência do antigo PDS, que revelou grandes quadros políticos do Nordeste, se dizia uma aversão ao PSDB. E ao chegar ao poder, o PFLismo fez parte da ampla coalizão que ajudou 2 vezes Fernando Henrique Cardoso a ser presidente dessa nação. E isso tudo foram alianças que a longo prazo nos custaram muito caros. E as pessoas tentavam a todo custo de colocar na cabeça de você, entendeu? Que o PFL era a extrema direita. Porém, eu pergunto a vocês, do que adianta modificar partidos políticos ou até mesmo a conexão do fragmento, no que se refere ao nome do partido, no que se refere à nomenclatura, se existe de fato os mesmos personagens abrigados em outros partidos com o intuito de se aproximarem do governo. O resultado está aí. Vocês veem o Gilberto Kassab hoje buscando uma ampla aliança federada com o Lula, porque ele foi pedido através do senador Otto Alencar pelo fim da bolsonarização do PSD. O Otto Alencar tem que ser muito cara de pau para dizer isso, Na realidade, eu acho que ele está com saudade de ocupar cargos em autarquias, dentro do próprio Ministério dos Transportes, junto com seu companheiro César Borges. Os dois são ex-carlistas e hoje fazem parte do clã Rui Costa no estado da Bahia, nesse período que o PT tomou o poder, Por vias de regra, eles eram PFListas e hoje eles pertencem à neofisiologia de um PSD que abriu dissidência do DEM, onde na época se falava que o DEM poderia até acabar e que foi proposto uma fusão DEM e PTB, não aceita pelos grandes clãs do partido tradicional que fora fundado em 1985. E no período recente, esse mesmo DEM agora se chama União Brasil. Ou seja, o fisiologismo político, ela é a amplitude da coalizão da esquerda progressista, porque as conjunturas partidárias, elas se modificam com o intuito de abocanhar parte do eleitorado regional. E isso
acaba se tornando, a longo prazo, uma grande coalizão governista. E o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, ele só não tem o DEM, hoje União Brasil, em mãos, porque ele não quis ceder os caprichos do senhor Luiz Henrique Mandetta, que defendia quebrar a economia para que nós pudéssemos salvar vidas. E até mesmo o senhor Mandetta, na ocasião, tentou ser um palanque dentro do Ministério da Saúde com o intuito de abrir dissidências no governo Bolsonaro. Aí vocês tentam se questionar: mas Diego, se o nosso presidente Bolsonaro está com a razão a todo momento, por que razão que Luiz Henrique Mandetta, Sérgio Moro se separaram dele? Aí eu pergunto a vocês: as pessoas também precisam entender que existiu a onda Bolsonaro, não existe mais. Hoje existe somente a força Bolsonaro. Qual é a diferença entre as duas? Bom, começar aqui pelo fato: a força do Bolsonaro é única para o presidente, onde o eleitorado do mesmo não se resume a partidários ideológicos, se resumem aos apolíticos carentes de lideranças, de governabilidade, que confiam num homem que nunca modificou sua compostura para governar uma nação e muitas vezes é rechaçado de falar besteira ou palavrões. Porém, é bom que se diga, nunca acusado de corrupção. E por outro lado, se tratando da política partidária, toda ela irá querer novamente desfrutar de uma onda. A prova disso é que existem candidaturas em diferentes partidos, mas os dirigentes não estão preocupados em quem apoiar. E isso acontece no MDB e acontece na União pelo Brasil. Afinal, o PSL, propriamente dito, que sabia que não teria grande fase de sustentação no poder, se une a uma grande força da velha guarda, acreditando que ao menos consiga ser intermediário no Congresso Nacional, ou que possa brigar no que se refere por emendas parlamentares através de uma presidência da Câmara. E engraçado que tanto sabem que é furada, que o Partido Progressista, que é tão fisiológico quanto, não quis cair nessa ladainha de União Brasil, porque eles tinham o objetivo que o nosso presidente fosse para lá ser candidato. E ele acabou escolhendo o PL. E digo para vocês o seguinte: o nosso presidente não tinha para onde correr, porque a nossa direita brasileira, ela não obtém partido, ela não obtém um partido predileto, ela obtém apenas uma doutrina político-ideológica mediante a uma forma de governo, como que o Estado brasileiro tem que funcionar de forma reduzida, visando o crescimento contínuo através da reindustrialização, da empregabilidade, do liberalismo clássico e da infraestrutura. E isso tem sido realizado em todo o país, através do engenheiro Tarcísio Gomes de Freitas, na condição de ministro da Infraestrutura, e, se Deus quiser, agora eleito governador de São Paulo, acabando com um ciclo de mais de 27 anos de PSDB no governo paulista. Aí muitos de vocês vão me perguntar: mas o paulista é provinciano, partidário? Na realidade, o paulista por si só, ele é a cara do povo brasileiro como um todo, onde lá se prevalecia, lógico que o antipetismo, porém o eleitorado em prol do atual presidente da República e quem lhe acompanha está muito acima dos partidos. Tanto que as pessoas precisam entender: Bolsonaro não é PSDB. E esse declínio que tanto tentam dizer a partir de agora, utilizando o desemprego como desculpa, as crises econômicas, não cola na proporção que colou para derrubar a FHC, porque o FHC maquiou a realidade do Brasil. Bolsonaro sempre mostra a verdade, junto com o senhor Paulo Guedes, junto com o Pedro Guimarães, Roberto Campos Neto e todas as outras figuras mais
que fazem parte de uma competente equipe econômica que querem fazer um Brasil com mais competitividade, olhando para o futuro, sem mudar de lado, com personalidade, cabeça erguida e patriotismo, acima da política partidária, que não depende nunca de Davi Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, ACM Neto, Valdemar da Costa Neto, entre outras figuras mais, que nós já estamos cansados de ver de perto, né? Que nós sempre vivenciamos o que é uma política centralizada em falso conservadorismo de poder, que é típico da prática do Centrão propriamente dito. Aí você vai me falar, mas o governo se aliou ao Centrão. Bom, existe aquele tipo de coisa. Existe dentro do Centrão o pode tudo, que é a fisiologia que independe do governo. Alguns parlamentares são mais pragmáticos, outros preferem seguir a rixa. Mas de todas as formas, o fato de haver uma subdivisão no Centrão, que sempre existiu na realidade, demonstra que o atual presidente não paga propina. Caminha do lado de Jair Bolsonaro quem ao menos quer ter acesso a uma emenda parlamentar para distribuir aos seus munícipes regionais que lhe elegem deputado, o que é totalmente diferente, pois infraestrutura que os municípios precisam para crescer e expandir de forma planejada é um caminho que se faz para se melhor distribuir os tributos arrecadados e ajudar no desenvolvimento da nação, pois a sociedade civil ela mora nos municípios que constituem os estados da federação. Esse país é um continente e essa governabilidade em prol de emendas parlamentares e de coalizão pragmática, ela não é corrompida. Diferente dos momentos em que se teve uma Copa do Mundo, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, onde se distribuiu dinheiro de forma desenfreada e irresponsável, dando uma anistia de curto prazo para os estados, e hoje faz com que o Tesouro Nacional pague contas caríssimas dessas alianças políticas e desse perdão de uma federação governista que tentava desconstruir a confederação. Só que, para o azar petista, o PMDB tem sua personalidade pragmática de querer vender facilidade, criar dificuldades para vender facilidades. E o PT aprendeu direitinho. O seu professor PMDB, vamos dizer assim, né? Digo a nível de pós chegar no poder propriamente dito. O PMDB por si só já era o papel oriundo da Constituinte. Afinal, muitas figuras fundadoras, tanto do PSDB como do PT, já tiveram passagem pelo PMDB, né? Não é, seu Eduardo Suplicy? Você sabe bem do que eu estou falando, né? Seu Hélio Bicudo, falecido, que inclusive apoiou Serra contra Lula em 2010 e foi candidato a senador da República, perdendo para Covas e FHC em 1986. Ora, meus amigos e minhas amigas, prestemos atenção em quem são os verdadeiros adversários políticos. Nós temos um presidente que incomoda todo um sistema já corrompido. Não caia nas mazelas do delegado Alessandro Vieira, que ele é da esquerda progressista na mesma proporção de Fabiano Contarato. E esse apoio de Alessandro Vieira provavelmente será vice do senhor ex-juiz Sérgio Moro, onde eles tentam ser a terceira via, despido de grandes compromissos, apenas para te induzir ao erro. Mas todo o objetivo que existe instaurado na conjuntura partidária são apenas de criar vias alternativas para tentar colocar de novo o PSDB no jogo e nessa eleição fazer corredor para dar vitória ao Lula. E daqui a alguns anos o PSDB de alguma maneira voltar ao poder.
Mas isso não vai acontecer, porque todas as manobras políticas que estão sendo feitas não estão acima da inteligência do povo brasileiro e nem da consciência da sociedade civil no que se refere a um futuro a se construir por uma nação meramente independente. O Brasil é muito maior do que qualquer disputa ideológica polarizada. E existe hoje uma não polarização. Existe uma sociedade civil organizada contra a política partidária obsoleta e desgastada, de um poderio de Estado burocrático sendo chamado de forma seletiva e uma retórica democracia. Essa que é a grande verdade dos fatos, porque a grande veracidade significa que hoje há uma preocupação muito grande em bater só no presidente da República, onde nomes são colocados à disposição, porém não tem projeções de crescimento, como se tinha em eleições anteriores. O nome de Ciro Gomes é uma via alternativa do pró-lulismo, ou melhor dizendo, é o lulista com vergonha na cara que tem receio de assumir. Porém é bom lembrar que nada é tão ruim que não possa piorar, porque o seu Ciro Gomes, além de ser o Maria vai com as outras, é um dos maiores mordes-a-sopras que tem na política desse país e que não tem personalidade e nem identidade. Ele apenas utiliza o discurso mais favorável para parecer que é o mais seguro de todos, quando na verdade ele vai destruir essa nação, caso ele assuma, não trabalhando com metas anuais e, acima de tudo, favorecendo somente os grandes coronéis do Nordeste brasileiro, fazendo alianças escusas como todos os outros assim já fizeram, mediante a sociedade civil vendo na cara de pau. Tanto é que ora ele elogia o FHC e ora ele fala mal, e ora ele fala bem até de Paulo Maluf. E é engraçado, né? Todos os discursos daquilo que é satisfatório, ele pega para ele. Isso é o cúmulo do neoportunismo de uma política fisiológica que é pior do que o próprio PMDB que ele tanto critica. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe essa tarde maravilhosa de domingo, e 2022 está só começando.